Então vamos lá, pessoal, que vocês tenham um momento de expansão de consciência e hoje em especial eu gostaria de trazer uma clareza sobre pessoas que fazem terapia e muitas vezes não conseguem um resultado. Para quem não me conhece, meu nome é Maicon Ribeiro, sou neuropsicólogo de formação e sou gestor aqui do Espaço Alma Atma. Aqui nós trabalhamos com os cursos de formação e as terapias integrativas, barras de Access, Theta Healing, constelação familiar, Reiki, apometria, dentre outros cursos. E hoje eu gostaria de trazer mais clareza sobre quando nós buscamos uma terapia e nós não conseguimos um resultado que às vezes nós esperávamos. Então é um vídeo de algumas reflexões e também buscar algumas possíveis soluções para que a gente consiga aprimorar o nosso processo de autoconhecimento. Então, eu gostaria de separar, primeiro de tudo, o vídeo como duas formas de conscientização. A primeira, com relação à terapia tradicional. Num segundo momento, com relação à terapia integrativa. Quando a gente fala sobre terapia tradicional, nós vamos entender que, na vertente da psicologia, existem várias linhas também de trabalho. Psicanálise, comportamental, TCC, teoria cognitivo-comportamental. Dependendo da linha que você pega da psicologia, talvez o seu corpo vai se acostumar muito bem com uma ou não vai fazer sentido para você. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que não tem muito uma parte abstrata, não gosta muito de falar de inconsciente, quer algo mais prático, talvez uma psicanálise não vai fazer muito sentido para você. Você vai buscar e talvez ter um resultado melhor com uma comportamental ou algo que trabalhe os seus pensamentos junto com os seus comportamentos. Assim como se você já é uma pessoa mais analítica, gosta dessa parte mais criativa, mais sensível, talvez se dê super bem com uma psicanálise e com uma terapia junguiana. Mas aí o que eu estou abrindo aqui de reflexão para a gente não demorar muito sobre essa temática? Que até dentro da vertente da psicologia, existem algumas linhas que você pode se encantar mais, pode ter mais resultado, e outras talvez não sejam tão boas para você. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para as terapias integrativas, o que é importante para a gente refletir? Acontece o mesmo fenômeno. Eu vou ter a terapia barra de Access, vou ter a terapia Reiki, vou ter o procedimento, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, inclusive, em falar terapia, né? Mas a ferramenta barra de Access, Reiki, constelação familiar, Theta Healing. E essas linhas, elas também trabalham de várias formas, assim como as linhas da psicologia. Então, por exemplo, se a gente vai para um Theta Healing ou para uma constelação familiar, essas técnicas, predominantemente, elas vão ter a fala como um objeto de trabalho principal. Você vai trazer algumas falas, coisas que aconteceram lá no teu passado, e o terapeuta vai te ajudando a elaborar essa nova consciência. Aqui a gente vai ter ferramentas de reprogramação mental, atividades de liberação de crenças do passado. Vejo um evento que aconteceu lá atrás, por exemplo, onde eu fui agredido, como que eu faço uma elaboração disso que aconteceu lá atrás para que hoje eu possa ter um sentimento um pouco mais equilibrado sobre tudo isso. E aí eu vou tendo os resultados também de acordo com as sessões. Se eu vou, por exemplo, para um Reiki ou para uma barra de Access, uma apometria, já são ferramentas que são mais energéticas. Diferente um pouquinho aqui, eu só abro uma observação para as barras, porque as barras também têm todo um efeito de reprogramação quando utilizado processos verbais que nós temos, que são afirmações, aí vai para esse processo da reprogramação mental. Agora, se você for apenas para o aspecto de deitar na maca e receber os 32 pontos, aí nós vamos estar trabalhando com o aspecto energético da ferramenta. É diferente, mas tem alguns pontos similares, por exemplo, ao Reiki, que vai ser essa harmonização através de uma energia universal, e a apometria, que é uma ferramenta que te desdobra, agora é totalmente espiritual esse conceito dessa ferramenta, que te desdobra no astral e faz ali a correção, a harmonização dos seus corpos sutis. Então, o que eu estou trazendo? Cada ferramenta tem um propósito. Cada ferramenta tem uma metodologia de trabalho e cada terapeuta trabalha de uma forma, assim como na terapia tradicional, assim também é na terapia integrativa. Então, qual que é a recomendação quando você está buscando uma terapia e de repente não tem um resultado? Primeiro de tudo, a gente vai tomar um pouco de cuidado com essa fala, mas avaliar o profissional, a forma como ele está conduzindo. Não tem como eu deixar de falar isso, em especial no campo das terapias integrativas, que diferente da psicologia, que tem profissionais treinados para poder
olhar a tua mente, fazer uma análise, fazer uma intervenção. Nas terapias integrativas, às vezes existem pessoas que não têm formação, por exemplo, de ensino superior e que começam a fazer alguns cursos livres e começam a atender. Isso significa que é um profissional ruim? Não. Porém, é importante você entender como que essa pessoa foi buscar completar esses conhecimentos que muitas vezes nós psicólogos já temos na faculdade. Então, entender, por exemplo, que não é apenas uma energia, não é apenas isso que vai fazer com que você, por exemplo, mude os pensamentos, mas um conjunto de ferramentas. Por isso que hoje nós chamamos de ferramentas integrativas complementares. Você pode fazer o seu reiki, mas teoricamente você não deixaria de fazer a sua terapia também voltada para a parte psicológica. E aqui é onde eu vejo um grande erro dos profissionais. Não saberem orientar, a pessoa acreditar que se ela fez só um reiki, por exemplo, ela não precisa fazer terapia, não precisa elaborar a parte mental dela. Tem muitas pessoas, por exemplo, que hoje fazem a parte da radiestesia, mesa radiônica, limpa ali algumas questões. Já vi, por exemplo, gente constelar dentro da mesa e falar que isso é o equivalente à constelação familiar. Então não é o equivalente porque você não está elaborando essa parte mais mental, que para nós que tem toda a parte psicológica, vê como algo extremamente importante. Então, você quem está fazendo terapia e não está vendo o resultado, comece a peneirar em alguns pontos que eu estou falando. O profissional, se ele tem um entendimento sobre a parte psicológica, independente dele ter feito a psicologia ou não, porque assim como tem pessoas que fizeram a psicologia, mas não se esforçaram nos estudos, não tiveram essa entrega, tem pessoas que fazem os cursos básicos das terapias integrativas e também não vai buscar. Só que tem pessoas que buscam e conseguem acessar conhecimentos que talvez quem fez uma faculdade não teve, porque não teve esse esforço mesmo de buscar conhecimento, de se entregar. Então, você como cliente buscar essa avaliação. A hora que tiver dentro da terapia, se entrega de coração. E aí entra no segundo aspecto, que é esse estado de permissão diante da terapia. É extremamente importante quando você vai para a terapia que você fique em estado de permissão para poder ouvir cada palavra que o terapeuta passa para você, as intervenções. Não encarar a terapia apenas como uma experiência, eu estou indo só por curiosidade. Às vezes, por exemplo, uma ferramenta mais energética, reiki, barras de axis, tudo bem, porque você vai deitar, vai sentir ali algumas coisas positivas, um relaxamento, e aí tudo bem. Mas quando você vai abrir a sua mente para o terapeuta entrar nesse espaço que é tão sagrado, que a gente tem a seriedade de entender que vai estar modificando coisas, reorganizando coisas. Então, não deixa apenas como um momento ali de lazer, tô indo ali, fiz a minha terapia, tá paga. Não, utilize esse momento para você poder criar outras consciências no seu dia a dia também. E aí, nós vamos para o último aspecto, e lembrando que você, quem já assistiu até aqui agora, te agradeço por estar acompanhando os conteúdos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para poder receber mais vídeos como esse. Aqui no canal tem muitas lives terapêuticas para você poder ir trabalhando a sua mente, e lembra de curtir e deixar também o seu comentário nesse vídeo, porque o YouTube, o algoritmo dele entende que isso é importante para levar para mais pessoas. Então coloca os comentários o que você está sentindo, se você já teve alguma experiência de fazer uma terapia e não ter resultado, se o vídeo te trouxe mais algumas clarezas e de repente a sua contribuição, a sua pergunta eu posso responder também, trazendo um pouco mais de clareza, coisas que eu não abordei no vídeo. Então curte e se inscreve que vai ser de grande valia para o canal crescer cada vez mais. E aí, como último aspecto, entra nesse sentido da pós-terapia. Então você buscou o profissional, avaliou o profissional, se entregou no processo terapêutico, começou a estar em permissão, observando o que está sendo dito dentro da sessão. Agora tem o pós. Esse pós é onde você vai observar o que você precisa mudar no seu dia a dia. Se nós fizermos uma terapia energética, algumas coisas vão acontecendo ali por conta e realmente tem uma diferença no dia a dia. Algumas coisas começam a modificar e o importante é você estar perceptivo. Só que na maioria dos casos, pelo menos é assim que eu faço as terapias e oriento os meus alunos, é importante que a gente também defina alguns comprometimentos para ser colocado a partir ali da sessão. Então, vou conversar com a minha mãe, vou conversar com o meu pai e resolver algumas coisas, vou começar a me comportar assim dentro do trabalho,
vou começar a me comportar de uma forma diferente com relação ao meu relacionamento. Então é importante que a gente defina alguns comprometimentos para cada sessão não ficar apenas na conversa, mas para você conseguir atingir transformação, conseguir atingir novas formas de pensar que vai resultar em novas formas também de realização no seu dia a dia. Às vezes, pode ser que o profissional ele careça de fazer essas reflexões com você no final e alguns comprometimentos. Mas aí cada terapeuta atua de uma forma específica, né? Mas você sabendo isso agora e tendo esse entendimento, você pode, por exemplo, saindo da sessão, colocar ali no celular, no teu bloco de notas, ponto 1, ponto 2, ponto 3, os pontos principais que foram trabalhados na sessão e o que você vai fazer a partir dali. Aí cabe muito bem uma frase que eu amo de paixão e utilizo constantemente aqui nas lives. Nunca é o que acontece com a gente, mas aquilo que a gente faz a partir daquilo que acontece. Isso serve para um evento traumático lá de trás, isso serve, por exemplo, para a sua sessão de terapia. É uma experiência, é um momento de autoconhecimento, mesmo que não tenha sido da forma como eu esperava, o que será que o universo está querendo me ensinar com essa terapia, com esse terapeuta? Quais lições eu posso tirar desse espaço e colocar em prática no meu dia a dia? Então não deixe se enganchar com o terapeuta, com a terapeuta, não leva para um espaço negativo, não vá com tantas projeções e expectativas também dentro da sessão, porque isso pode atrapalhar a sua forma de fazer essa elaboração da sua mente. E o principal, entenda que é um processo terapêutico. Terapia não é um lugar onde você vai chegar e vai resolver uma coisa de uma hora para outra, do dia para a noite. Até porque seu trauma, a sua ansiedade, a sua escassez, seja lá o que você for trabalhar com o terapeuta, isso foi uma construção na sua vida. Talvez 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de algo que está sendo ali reprogramado de uma forma negativa, que agora você vai começar a desconstruir para uma nova mentalidade. Então, não culpe também 100% o seu terapeuta, porque, na verdade, grande parte do processo cabe a nós colocarmos em prática e o terapeuta está te ajudando a criar um raio-x ali de como está a sua mente. Então, terapia não precisa ser aquele momento de uau, sair daqui com muitas ideias. Pelo contrário, terapia é sobre ser eficaz. É sobre você perceber coisas, criar estratégias para você poder mudar no dia a dia de uma forma prática. Então, o que você poderia aprender com a última sessão que você fez, se não dependesse apenas do seu terapeuta, ok? Então, hoje esse vídeo, eu senti de fazer ele, principalmente para compartilhar com vocês um pouco dos ensinamentos aqui da casa. Eu senti de fazer esse vídeo para ajudar pessoas que buscam as terapias e muitas vezes não conseguem ter um certo resultado. Então, tenha paciência no seu processo, perceba algumas variáveis que elas são importantes, não coloque nunca a culpa 100% no seu terapeuta e busque entender com cada sessão, cada movimento, o que você pode aprender com tudo isso. Agora, se você já fez a sua parte e percebe que ainda não está fluindo, não está chegando onde você gostaria, faça um teste. Se você já fez uma constelação familiar, faça uma constelação familiar com outro profissional. Se você já fez um Theta Healing, faça com outra pessoa. Se você já fez terapia tradicional, faça uma outra com uma outra pessoa para você poder sentir a diferença, e não é sobre ser melhor ou pior. Tem pessoas que vão encaixar na sua vida por um tempo, tem procedimentos que vão encaixar por um tempo, e aí a gente sempre vai ali repaginando e tudo mais. Então, nós somos seres que estamos em constante transformação. Isso serve para terapia também. Desejo para vocês boa sorte nos seus processos terapêuticos. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, a forma como eu trabalho, que eu faço as terapias, tanto da parte integrativa quanto da parte mais tradicional, manda sua mensagem, me adiciona no Instagram, maiconribeiro.terapeuta. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu curtir, porque isso ajuda demais o canal a expandir cada vez mais. E lembra de conferir na descrição do vídeo, eu sempre coloco livros de referência, das técnicas que eu trabalho, dos trabalhos que eu tenho também, de um e-book que eu tenho, de um vídeo de consultoria. Dê uma olhadinha na descrição que tem mais informações e talvez você encontre também um material que vai te agregar, vai te ajudar na sua expansão. Lembra de seguir no Instagram, que aí eu passo mais informações de como que funciona o trabalho também. E pessoal, e vocês que queiram saber mais sobre cursos, que detalhe que não é só para terapeuta, é para quem está buscando autoconhecimento, mande a sua mensagem também que eu vou ter o prazer de compartilhar com vocês. Vou deixar mais alguns vídeos aqui de referência para vocês poderem expandirem ótimas expansões e o que mais é possível.